Ô, Cabidão, destaque para os sistemas defensivos. Eu disse sistemas no plural. Gostaria da sua análise do lado flamenguista e do lado atleticano, mas que, na minha humilde opinião, pô, Cabido, que partida do Lianco, do Alonso, do Gabriel Menino e do Alan Franco. Que partida firme, boa, segura, não viram fantasma, não quebraram a bola. Achei muito boa. Uma entrega boa do Gabriel Menino também. Não, todo mundo se dedicou bastante, CJ. E eu falei no Central primeira edição, uma coisa que me chama muita atenção com esse Atlético específico, tá? É uma característica desse time. É um time que se mobiliza muito nos grandes duelos. É um time que se mobiliza acima da média, né, nesses grandes compromissos, nesses grandes jogos. E a gente sabe que o Atlético tem focado muito nesta Copa do Brasil, ainda mais que o adversário é um dos seus grandes rivais, é o Flamengo. O Lianco ontem, CJ, eu tô para te falar que ele fez uma partida quase que perfeita. Quase que perfeito. Se claro não fosse aquele drible no final... O pessoal vai lembrar do drible do Samuel Lino, da grande jogada do Samuel Lino. E aí, gente, a gente também tem que enaltecer aqui o talento do jogador, que é um monstro. O Samuel Lino é um monstro. Mas o Lianco, ele fez uma partida memorável, né? Nos bloqueios, na recomposição, nas coberturas, até mesmo nesse momento de indefinição pelo lado direito, ele se comportou muito bem. É um jogadoraço de futebol, um dos melhores zagueiros do país, e ele sabe jogar o jogo, né, CJ? E isso tem que ser muito enaltecido. Agora, quando o Rafa virou e falou assim, o Coelho roubou a bola, engraçado que no lance do gol do Atlético, o Atlético nem fez uma pressão tão absurda assim. Foi uma saída de bola completamente equivocada. Ela começou meio que errada, aí joga no Léo Pereira pelo lado esquerdo. Uma pressão boa do Rony. Mas só o Ronald, na verdade, não foi uma boa pressão, porque nem todo mundo parado, encaixado. Todo mundo só o Rony pressionando três jogadores. É porque quando a gente vê uma pressão alta, você vê todo mundo ali cercando quem vai receber a bola, fechando a linha de passe e também pressionando quem tá a bola, né? Sempre é assim, fecha a linha de passe e pressiona quem tá a bola. E no caso do gol do Atlético, foi uma bola completamente irresponsável do Léo Pereira, e aí o Coelho, com muita atenção, foi lá, interceptou a bola e faz o gol que deu a vitória pro Atlético. Mas defensivamente, CJ, eu só tenho elogios aqui ao trabalho do Cuca, ao grande jogo que todo mundo fez, não só a linha defensiva, mas também nessa ajuda, nesse apoio dos jogadores de frente também do Atlético, né? Ontem o Gabriel Menino fez uma partidaça. Grande partida. Partidaça. Grande partida também. Então, parabéns ao Atlético pela vitória, mas a minha dúvida é sempre o que o Flamengo pode oferecer. E você vendo o banco de reservas do Flamengo entrando em campo ontem, era um jogador que dava mais medo do que o outro, CJ. Impressionante. É Saul que entra, o Wallace Ian que entra, aí de repente aparece um Samuel Lino. Nossa, esqueci do Emerson Royal. Vamos pôr ele também. Então, assim, o Flamengo é um time assustador, e isso enaltece e dá um brilho ainda maior para essa grande vitória do Clube Atlético Mineiro. Vou ouvir o Vinícius Gris, mas antes eu tenho que ouvir o professor, até para que o Vinícius Gris também opine, não só sobre o jogo, sobre a fala do Cuca. O Cuca, ele falou sobre resgatar jogadores importantes para o elenco. Ô, Cuca, muito teve a sua mão e o seu dedo nessa vitória, hein? Parabéns. Uma vitória que eu acho que é muito mais humana do que futebolística. Perdeu o irmão, vida difícil, momento difícil, semana complicada. Você foi lá, dirigiu seu time venceu por você. Olha o que o Cuca disse. Você veja, nós jogamos com Gabriel Menino a última vez e Igor Gomes contra o Palmeiras. Foi ruim. O menino saiu com 30 minutos do primeiro tempo, mas era aquele dia. E eu converso com eles, eu falo, era hoje, amanhã é outro dia. Hoje ele jogou um jogo inteiro e foi importante. No jogo passado jogou, acho que quase o jogo inteiro também. Então a gente recupera, dá ao jogador o direito dele recuperar. O Igor também fez uma grande partida, né? E bastante cobrado. Então a recuperação que a gente tem nesses jogadores, o Fausto Vera estava até um pouco atrás aí, sem poder. Hoje é um jogador importante, foi titular, hoje entrou. O Renzo, da mesma forma, o Igor Rabelo. Então os maiores
contratações que a gente tem, reforços, eles estão dentro do elenco. E eles subindo o nível e a confiança, o jogador tem que ter confiança. Eles subindo a confiança, eles vão ajudar um montão também. Aí, Vinícius Gris, palavra de Cuca ontem numa partida, o que você enxergou, o que você viu de positivo? Claro que não tem nada decidido, o Flamengo, como bem disse o Cabido, é uma seleção, e ele nem falou dos antigos, ele falou só dos novos que chegaram, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, Cebolinha e outras cositas mais que lá o Felipe Luiz tem nas suas mãos. Viu também essa perfeição toda ou há um exagero na comemoração? Não, acho que foi uma grande atuação, CJ, grande atuação. Eu falei aqui na semana passada, né? Ou melhor, eu falei aqui na segunda-feira que me parece que o Atlético tinha achado um caminho para competir na Copa do Brasil. Ah, verdade. E acho que o Atlético achou de fato esse caminho. Não é um time, ou não foi um time contra o Flamengo que envolveu o adversário, que dominou o adversário em quase nenhum momento, embora ali os 15, 20 primeiros minutos do segundo tempo, acho que o Atlético tenha conseguido dominar o Flamengo à sua maneira, mas conseguiu. Mas o Atlético conseguiu competir muito bem de novo diante de um adversário forte, né? E mereceu a vitória ontem, eu acho. Por mais que na reta final ali o Flamengo tenha tido as suas chances, ou até antes também, no primeiro tempo acho que o Flamengo jogou melhor do que o Atlético, apesar de ter sido um jogo mais morno no primeiro tempo, mas acho que o Atlético fez um jogo muito consciente, muito me impressiona muito, porque a forma como o Cuca defende, e nesses jogos contra o Flamengo ele aumentou o rigor, né, dessas perseguições individuais, de serem muito bem definidas mesmo, quem tinha que marcar quem, e muitas vezes longe atrás desse jogador que você tem que marcar. Exige um nível de concentração gigantesco, exige que você não perca o duelo, e o Atlético perdeu pouquíssimos duelos, né? O Atlético começou a perder duelo quando o Flamengo colocou ali a cavalaria no final, principalmente depois da entrada do Samuel Lino, que entrou muito bem. Mas foi quando o Atlético começou a perder alguns duelos. Antes o Atlético estava conseguindo ganhar a grande maioria dos duelos e mantendo um nível de concentração altíssimo que essa forma de defender exige, né? Com alguns jogadores muito sacrificados, né? O Scarpa ontem fez um jogo muito sacrificado, porque ontem ele foi lateral esquerdo de fato, né? Mas ele apareceu muitas vezes na frente, né? O Scarpa finalizou 3, 4 vezes ali de média distância, conseguiu aparecer na frente muitas vezes, mesmo tendo que voltar para defender como um lateral. Então, assim, muitos jogadores se sacrificando para que o Atlético pudesse fazer a atuação no nível que foi. Se fosse qualquer outro adversário, muito provavelmente a gente estaria falando aqui numa classificação muito bem encaminhada. E é óbvio que agora o Atlético, ao meu ver, se torna o favorito para passar. Um favoritismo pequeno, mas um favoritismo pelo resultado. Vai jogar em casa podendo empatar o jogo. Joga por 2 resultados, né? Mas só não dá para dizer que é grande esse favoritismo por conta do adversário mesmo. A gente não sabe qual vai ser o plano do Flamengo, né? Ontem o Flamengo rodou bastante o elenco. A gente não sabe qual vai ser o plano do Felipe Luiz para esse tanto de jogador bom que o Flamengo está contratando, né? Ainda tem o Carrascal para apresentar, que vai entrar também em algum momento. Mas a rigor, se a gente for olhar, ontem o Flamengo tinha 4, talvez 5 titulares do que vai ser o Flamengo, não na quarta-feira que vem, mas do que vai ser o Flamengo daqui a 2 meses, provavelmente quando esses caras tiverem ritmo e estiverem jogando. Então, assim, é um adversário muito forte, muito forte. E o Atlético precisa ter atenção com relação a isso e tentar manter para Belo Horizonte esse nível de concentração, esse nível de desempenho que teve no Maracanã. Mas uma atuação muito sólida, muito boa. Vocês destacaram muitos jogadores com justiça. Eu falei do Scarpa, que acho que foi menos falado do que merecia, e quero falar de mais um, o Igor Gomes fez um grande jogo ontem também. Até cansar, né? Depois cansou, começou a perder bola mesmo, tropeçando nela. Ele estava cansado quando saiu, mas ele fez um grande jogo também, muito importante. Consciência muito importante para fechar os espaços, para impedir as linhas de passe do Flamengo por dentro. O Flamengo forçou muito o jogo por dentro e teve dificuldade por conta da atenção muito grande do Gabriel Menino e do Igor Gomes nessas jogadas, e muito importante também para ganhar a segunda bola, que foi o que fez muita diferença no Atlético ontem. O Atlético é um time que ainda tem dificuldade para sair mais por baixo, para sair jogando pelo chão. Ele tem saído mais longo, né, usando mais essa bola longa, e é muito importante você ganhar a segunda bola.
E o Igor Gomes ganhou muito a segunda bola ontem para o Atlético. Bem lembrado. Consciência tática, aliás, o time todo, né? Como um todo, até quem às vezes não rende, vi torcedores falando, pô, o Hulk não rendeu. Gente, ontem foi um jogo da superação, da entrega, da inteligência, do fechamento dos espaços. O Atlético ontem fez uma grande partida e conseguiu um grande resultado.